essa ferramenta aqui da internet. Eu só tenho 5 minutinhos, então pretendo ser bem direto em relação à minha explicação. Primeira coisa, vamos falar hoje sobre tipagem sanguínea em humanos. Bom, com ênfase em genética. Primeiro, quando a gente fala de fenótipo, nós estamos falando das características dos grupos. Primeiro, nós temos o grupo A, né, que é o tipo sanguíneo A, o tipo sanguíneo B, o tipo sanguíneo AB e o tipo sanguíneo 0, mais conhecido como tipo sanguíneo O. O tipo sanguíneo A, ele tem o aglutinogênio, que é uma proteína de membrana da hemácia do tipo A. O tipo sanguíneo B tem uma proteína de hemácia, que é o aglutinogênio do tipo B. O tipo sanguíneo AB tem as duas proteínas de membrana, a A e a B. E o tipo sanguíneo 0 ou O não tem nenhuma proteína de membrana em relação à tipagem sanguínea. Logo, no plasma do tipo sanguíneo A é produzido o anti-B, ou seja, o anticorpo para a proteína B. No tipo sanguíneo B é produzido anticorpo para a proteína A. No tipo sanguíneo AB não é produzido nenhum anticorpo, porque ele apresenta as duas proteínas, e no tipo sanguíneo O, ou 0, apresenta os dois anticorpos, tanto para A quanto para a proteína B. Quando a gente fala de genótipo, que é o assunto principal dessa aula, é exatamente essa situação. O grupo sanguíneo A, o tipo sanguíneo A e o tipo sanguíneo B é um caso de dominância em relação ao O. Então eu tenho o gene Iazão e Ibzão. Quando eu tenho Iazão homozigoto para A, ele é A. Quando eu tenho Iazão Izinho heterozigoto para O, ele continua sendo A. Quando eu tenho Ibzão, ele é B. Quando eu tenho Ibzão Izinho, ele é B. E quando eu junto o A e o B, que são duas características dominantes, eu gero uma codominância, não existe dominante. Então nós temos uma terceira característica, que é o tipo sanguíneo AB. E quando eu tenho o recessivo, que é Izinho, eu tenho o tipo sanguíneo O. Analisando o heredograma, nós vamos observar o seguinte, que nós temos um casal, né? O homem é AB, casou com uma mulher que é O, tem filha B e filho A. A filha B casa com o indivíduo que é O e vamos ver a possibilidade dessa filha para esse casal aqui. Esse menino aqui, ó, ele é o A, casou com O. Aqui não tem filhos. E pro lado de cá eu tenho um indivíduo que é O, o homem, O, casado com a mulher que é B e teve um filho O. Então nós vamos ver a possibilidade também do indivíduo 9. Dá para determinar o genótipo de todos esses indivíduos aqui? Dá, é possível. Já adiantei para vocês, estão todos os genótipos aqui, tá? Quando o indivíduo é AB, nós já falamos que ele é heterozigoto, por as duas características. Quando o indivíduo é O, ele é recessivo, também homozigoto. E então eu tenho Iazão e Bzão, que cruzou com Izinho, tem a possibilidade de B, né? E Bzinho e a possibilidade de A e Azinho. Aqui também teria a possibilidade de... Não, só teria essas duas possibilidades aqui. De heterozigoto. Não tem outra possibilidade, não. Ou é esse, ou é esse. Não tem possibilidade nem de O, porque seria Izinho, e nem a possibilidade de AB, porque eu teria que ter uma característica nesse indivíduo aqui para isso. Bom, enfim, esse aqui, o B, a menina B casou com O, então eu tenho possibilidade de IB, Izinho, ou Izinho. Então essa filha desse casal aqui, eu tenho 50% de chance de ser ou Izinho, ou Ibzão, Izinho. Acontece a mesma história aqui, ó, com esse casal aqui, ó, B e O. Estão vendo que é parecido? Então a possibilidade desse menino aqui de ser 50% Ibzão, Izinho, ou 50% Izinho, ou B ou O, é verdadeira. E aí, quando a gente fala na questão de quem pode doar, quem pode receber, nós temos que pensar no seguinte: o O é o doador universal porque ele não tem nenhuma proteína de membrana, então ele pode doar para qualquer grupo sanguíneo. O AB é o receptor universal porque ele não produz nenhum anticorpo no plasma, então ele pode receber qualquer tipo de sangue. Porém, tem a situação do fator RH, positivo e negativo. O positivo é dominante em relação ao negativo, então o negativo pode doar para todo mundo, e o positivo pode receber de todo mundo. Então, o indivíduo que é O negativo doa para todo mundo, o indivíduo que é O positivo doa só para quem é positivo. E isso sucessivamente em relação aos grupos sanguíneos. Como eu tinha comentado, na questão do fator RH, o positivo ele é dominante, é o Dzão, em relação ao negativo, que é o Dzinho. Então, ele sendo homozigoto dominante ou heterozigoto, é positivo, e ele sendo homozigoto recessivo, é negativo. E aí, vou deixar esse resuminho para vocês aqui em relação a isso. Dá uma pausa no vídeo, dá uma lida no resumo com carinho e muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, envie pelo